Boa tarde, a paz. Bora para nossa terceira de 10 lives falando sobre constância na vida cristã, algo que o Senhor vem falando comigo e eu estou dividindo com vocês. O tema da live de hoje é superando a ansiedade, como fazer da nossa oração um lugar de refúgio para eliminar a nossa ansiedade. A ansiedade, ela sempre vai existir, ok? Faz parte, são sentimentos, e sentimentos a gente não tem como controlar recebê-los, mas a gente tem como controlar como nos impacta, amém? Então, vamos embora, que essa é a terceira de 10. Vamos para a live de hoje. Lembrando, na primeira live nós falamos sobre o medo, na segunda live nós falamos sobre Deus ser o nosso refúgio, e nesta terceira live vamos falar da ansiedade, como a oração pode combater esse sentimento dentro de nós, fazendo com que ela não nos paralise e não nos tire o centro das coisas, que é o Senhor, amém? O sentimento de ansiedade é um sentimento comum, principalmente nessa geração. Quer ver? Sai de casa e esquece teu telefone. Você acha que o mundo vai cair. A gente está sempre em alerta, naquela expectativa, como, meu Deus, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. E muitas das vezes acabamos por ficar paralisados com esse sentimento. Eu confesso para vocês que eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa. E a ansiedade, ela está diretamente ligada a uma necessidade, às vezes até extrema, de controle. Outra coisa que Deus me trata até hoje. Então, o primeiro passo para que a gente possa perceber a ansiedade chegando é identificar essa dor. E como é que a gente vai identificar? Eu fiz algumas anotações aqui. Primeira coisa, reconhecer que existe ansiedade. Normalmente, vocês que estão aqui, a ansiedade é reconhecida por conta da quebra da aliança. E ela vem através de sentimentos de, primeiro, insuficiência, depois de não pertencimento, depois de rejeição, e aí isso vai deixando com que a gente fique ansioso para saber, será se a minha vida vai ser restaurada? Será se a minha família vai ser restabelecida? Será se o mal vai prevalecer? Será se vai haver solução para o meu problema? Será se ia um eterno e será? Será se Deus ouve as minhas orações? Será se eu vou dar conta de passar por tudo isso? Será se eu vou conseguir efetivamente perdoar? Será se o outro vai efetivamente se arrepender? São muitas perguntas e questionamentos. A ansiedade é uma extrema necessidade de saber do futuro. É querer ter o controle de coisas que a gente não tem como controlar. Mas eu quero te dizer essa tarde que você não está sozinho, amém? Porque a ansiedade acomete a todos nós. E o que importa não é saber que acomete em todos nós, mas é saber que há como controlá-la. É saber que ela não pode nos dominar e fazer de nós prisioneiros dessa necessidade excessiva de querer ter controle do futuro. E aí, como é que eu posso caminhar com Deus nesse aspecto? Vamos lá. Quero dividir com vocês algo que há um tempo atrás me gerava muita ansiedade. Quando eu me separei do Daniel e eu precisei ir para casa dos meus pais porque eu não tinha um tostão furado, e era literalmente isso, tá, gente? Não era aquela coisa do aperto, não, eu não tinha dinheiro nenhum. Eu não tinha como manter o nosso apartamento, eu não tinha como alimentar as crianças, eu não tinha dinheiro nem para passagem do ônibus. E a única solução naquele momento era pedir refúgio na casa dos meus pais. Lembrando, eu saí de lá e voltei com mais 2. Ou seja, éramos 3. E colocando sob a responsabilidade dos meus pais algo que não era responsabilidade deles, mas eu não tinha outra saída naquele momento. Eu não tinha nada que eu pudesse me segurar.
financeiramente falando, emocionalmente falando, espiritual, eu estava mais arrasada do que o pó do chão. E eu lembro de noites e noites em que eu não dormia pensando como é que eu vou me manter. Não é justo com os meus pais. O que vai ser do futuro dos meus filhos? O que eu vou fazer da minha vida? A minha empresa fechou, ela quebrou. E eu não sabia. E a incerteza do futuro me roubava a paz. E como foi que eu saí desse buraco sem fundo, desse fundo do poço, quando eu entendi que estar ansiosa por algo não resolveria aquela situação? E com muita oração, muitas ministrações, muito buscando a presença do Espírito Santo, o Senhor começou a me dar estratégia de como sair daquela situação, estratégias no plural. E eu, todos os dias de manhã, meu pai deixava o dinheiro da passagem do ônibus para que eu pudesse levar o Emanuel para o colégio. A Karine estudava bem perto da casa deles, mas o Manuzinho estudava em outro bairro. E naquele momento, quem pagava a escola dele era a madrinha dele. O Emanuel já nasceu cristão, mas uma pessoa da família do Daniel se autotitulou madrinha dele. E ela sabia o que eu estava passando e ela disse que pagaria o colégio dele. Só que o colégio era distante. E aí o que eu fazia? Eu pegava o ônibus para deixar o Manuzinho na escola de manhã cedo e na volta eu voltava caminhando para casa. E eu atravessava 3 bairros. Aproximadamente em torno de 5 quilômetros eu caminhava, porque eu já guardava o dinheiro daquela passagem. Pois bem, numa dessas voltas para casa, e eu vinha o caminho inteiro orando ao Senhor, aqueles 5 quilômetros, um dia o Senhor me mostrou uma casa na rua dos meus pais. E eu nunca tinha visto aquela casa. E eu morei naquela rua por 15 anos antes de casar. E eu nunca tinha visto aquela casa, nunca. Nos 15 anos que eu morei naquela rua, eu nunca tinha reparado nela. Parecia que Deus tinha implantado aquela casa do nada, e obviamente que ela já existia, eu que não a avistava. E todos os dias, de segunda a sexta, que eu passava na frente desse lugar, o Senhor começou a me dar estratégias. E eu disse, Senhor, como é que eu vou conseguir alugar essa casa? Minha empresa está fechada, eu não dormia à noite. E aí eu comecei a transformar a ansiedade em cadernos de oração, que eu ainda tenho até hoje. Vou mostrar um para vocês. Isso, eu tenho vários cadernos como esse. Nos momentos de maior ansiedade da minha vida, eu comecei a escrever para Deus, eu fazia cartas para Deus, eu escrevia orações do que estava no meu coração. E eu comecei a substituir, o Espírito Santo foi me guiando em substituir a minha ansiedade, o medo que me paralisava, tudo por orações. E numa dessas orações, o Senhor começou a me dar estratégias sobre aquela casa. Lembrando, eu estava tentando economizar o dinheiro da passagem de volta do ônibus para ter algum dinheiro. E um dia o Senhor me fez parar na frente daquela casa. E Ele disse, levanta as mãos e impõe sobre essa casa, declarando profeticamente que essa porta vai se abrir para ti. E eu confesso que eu disse, rapaz, eu não tenho nem 100 reais. Como é que eu vou alugar essa casa? Não tenho 100 reais, não tenho como alugar a casa, não tenho como pagar a calção, meu nome está negativado, lembrando, minha empresa tinha quebrado. Eu não tinha, era impossível, humanamente falando, é impossível. Pois bem, passado 8 meses que eu estava na casa dos meus pais e já passando pelo processo de transformar a minha ansiedade em oração, um dia o Senhor disse, você vai todos os dias parar na frente dessa casa, impor as tuas mãos, declarando que esta porta vai se abrir. Todos os dias. E eu lembrava do texto sobre as muralhas de Jericó, que o Senhor mandou dar voltas até que ela caísse. Ou seja, não fazia sentido. Mas eu obedeci. 8 meses depois, aquela porta se abriu para mim. De uma maneira milagrosa, a minha empresa reabriu.
de uma maneira milagrosa, o dinheiro de 5 aluguéis apareceu. De uma maneira milagrosa, serviços para minha empresa começaram a chegar que não só fizeram com que eu pudesse reabri-la, como também mobiliar aquela casa. Lembrando, eu saí do apartamento que nós morávamos com 2 crianças, uma máquina de lavar e algumas malas de roupa. Só. Eu não tinha mais nada. A mãe do Daniel tinha colocado todas as nossas coisas dentro de um carro de mudança e tinha levado embora. Eu não tinha talher, eu não tinha copo, eu não tinha geladeira, eu não tinha fogão, eu não tinha toalha. Eu não tinha lençol. E o Senhor foi provendo tudo. Foi trazendo clientes. E esses dias o Senhor me trouxe à memória esse tempo em que portas foram se abrindo quando nem haviam paredes. Nesse momento, é óbvio que eu não orava pela minha família. Todos vocês sabem que eu não fui a que buscou a restauração, mas aquela que foi restaurada através da restauração do Daniel. Mas naquele momento, eu precisava sobreviver. Eu tinha 2 filhos para criar. O Daniel estava passando pelo tratamento para se ver livre da dependência química e eu não tinha ajuda de absolutamente ninguém na criação dos meus filhos, seja ela física, financeira ou emocional. Os únicos que me estenderam a mão foram os meus pais. Essa tarde o que eu quero dizer para vocês é o que diz o texto de Filipenses capítulo 4, versículos dos 6 ao 7, que diz assim: não ande ansioso por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ações de graça apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento humano, guardará os seus corações e as suas mentes em Jesus Cristo. O que eu quero testemunhar para você nessa tarde? Quando eu passei a transformar as minhas madrugadas ansiosa, não conseguindo dormir, tendo até falta de ar, em cadernos de oração, ou seja, em orações declaradas, aonde o Espírito Santo foi me guiando e me dando estratégia e me dizendo, não houve ninguém que me dissesse, ó, faz assim, olha, um exemplo, um testemunho que eu pudesse me apegar àquilo dali. Não havia. Foi um momento em que era eu e Deus, e isso era mais do que suficiente. Foi um momento de muita dor, foi um momento de muita dor, mas também foi um momento em que eu mais cresci espiritualmente falando. Obviamente que o meu coração não estava totalmente aberto para Deus, porque eu sequer aceitava a possibilidade de restaurar a minha família. Mas eu quero dizer para vocês que até os corações mais duros são transformados pelo agir de Deus através das nossas orações. Porque foi através do resgate da minha vida profissional, da minha vida financeira, da minha vida familiar com os meus filhos, ainda sem o meu marido, que Deus começou a trabalhar dentro de mim. Eu, no lugar de passar as noites em claro, olhando pro teto e chorando, sem saber o que eu ia fazer, eu comecei a apresentar para Deus tudo aquilo que estava dentro do meu coração. No lugar de eu vir ouvindo música, sem ter nem pra quê, da escola do Emanuel para casa dos meus pais, eu passei a vir orando aqueles 5 quilômetros. E eu dizia, Senhor, fala comigo, que eu possa estar sensível à tua voz, me dá direcionamento, Espírito Santo, toca a minha vida. E à medida que eu buscava mais de Deus, o Senhor foi se revelando cada vez mais para mim. Não é balela, não é bobagem. Muitos de nós estamos tentando colocar a solução dos nossos problemas através de pessoas que não podem resolver. A maioria de nós perde tempo. Ainda há pouco eu respondi uma caixinha, alguém perguntou, ficar stalkeando as redes sociais vai atrapalhar o processo? Obviamente, o tempo que você está perdendo, dedilhando, vendo besteira nas redes sociais, porque se nesse momento o teu cônjuge está mentindo, enganando, adulterando, trapaceando e vivendo o pecado, não tem nada que você tenha que ver nas redes sociais dele que te faça bem. Então por que você vai ficar se envenenando paulatinamente, assistindo coisas que você nem deveria assistir? Se poupe, sabe? Poupe os seus sentimentos, poupe as suas emoções. O que você precisava saber, você já sabe. Agora, saber de mínimos detalhes em nada vai te ajudar. Muito pelo contrário. Só vai te deixar mais triste,
mais estressado, menos esperançoso, porque você vai olhar a realidade do que ele está vivendo no pecado e dizer assim, rapaz, é impossível tirar essa pessoa daí. Mas eu quero dizer para você que é possível. Eu sou testemunho vivo que o coração mais duro que possa haver é alcançável através das orações. Eu não cogitava restaurar a minha família. Eu não cogitava. Para mim, eu acho que era uma sentença de morte naquele momento pensar em restaurar a minha família. Muitos de vocês conhecem essa história, mas alguns são novos aqui e eu vou contá-la outra vez. O processo de restauração do Daniel começou quando ele conheceu o pastor Tom, um homem de Deus que o Senhor já recolheu. O Tom foi recolhido aos céus com 36 anos de idade. E às vezes a gente tem a sensação que a missão, o propósito dele na terra era discipular o Daniel. E a primeira vez que eu aceitei ir em uma reunião da igreja do pastor Antônio, e ele era um homem de Deus que se Deus falasse com ele, ele não ficava de rodeio para te falar não. E o Daniel me convidou e eu não queria conversa com o Daniel, mas aí o que ele fez, convidou os nossos filhos e aí as crianças, mãe, por favor, vamos, a senhora não precisa ficar sentada perto do meu pai. E assim foi. Na primeira reunião que eu fui na igreja do pastor Antônio, o Daniel sentou lá na frente e eu sentei na última fileira. E terminou a reunião, o culto, e o pastor Antônio veio me cumprimentar porque ele não me conhecia pessoalmente. Ele só conhecia o Daniel e os nossos filhos. E ele disse, suba aqui no altar. Eu subi no altar com ele. A minha intenção era dizer, oi, tudo bem, boa noite, tchau, porque eu não queria muita conversa. Eu não queria nem aproximação do Daniel. E eu fui porque as crianças me pediram. O pastor Antônio me cumprimentou, você que é a mãe da Karime, do Emanuel, seja bem-vinda, que você possa vir mais vezes aqui, vamos ficar muito felizes. Aquela história, tá? Pois bem, no meio da nossa conversa, em que eu estava fazendo de tudo que fosse a mais rasa possível, porque eu só queria ir embora, ele olhou para mim e disse, eis que eu tenho algo para lhe dizer e quero fazer isso em cima do altar. A sua família vai ser restaurada e você vai dar testemunho em cima desse altar. Gente, eu acho que se aquele homem tivesse me dado um tapa no meio da minha fuça, não tinha me revoltado mais. Eu olhei bem séria para ele, porque eu era impetuosa, e disse, eu repreendo cada uma das suas palavras, pelo poder que há no nome de Jesus. Só se Deus me odiasse muito, ele diria que eu restabeleceria esse casamento. Olha o que eu fiz, gente, em cima de um altar, falando com um homem de Deus. Eu não tinha temor. E ele olhou para mim, cheio de sabedoria e de fruto do Espírito, e disse, não é sobre a minha palavra, mas é sobre a palavra do Senhor. E esse testemunho vai acontecer. Na mesma hora eu me despedi, disse, ok, tchau. Entrei no carro, vim embora. Com ódio, gente. Mas aquela palavra se cumpriu. Tudo isso eu tô dizendo para você que todo sentimento de ansiedade que for transformado em oração, no tempo da colheita você irá colher os frutos dessas orações. Porque passado alguns meses, e não chegou a passar nem um ano, eu de fato estava em cima do altar daquela igreja com a minha família completa, dando testemunho que eu estava voltando para casa. Quando voltou para casa tudo ficou fácil? Não, que eu já disse para vocês que isso daí é lorota, conversa fiada do povo que diz que o casamento foi restaurado e como no passe de mágica não houve mais problema. Isso daí, quando vocês verem isso, olhem logo, tá mentindo. E quem mente é filho do cão. Não, a gente ainda passou por um outro processo pós a minha volta. Mas o que eu quero dizer para você é, todas as vezes que você for acometido ou acometida de ansiedade, transforme isso em oração. Ai, Dani, mas eu não consigo nem respirar. A palavra de Deus diz que
ainda nem falamos e o Senhor já sabe o que vamos dizer. Nem que seja mentalmente, comece a declarar a palavra de Deus. Transforma todo esse sentimento de ansiedade que muitas das vezes nos sufoca, faltando ar, em oração. Nenhuma oração nos momentos mais difíceis que passamos deixa de ser atendida. Então, só quando está no momento difícil, não. Nenhuma oração deixa de ser atendida. Todas as vezes que ela caminha através de princípios da palavra de Deus. Pedir a tua família de volta não é algo que seja contra a vontade de Deus. A não ser que você é amante, você está no lugar errado aqui, minha querida. Ou se você é amante, você está no lugar errado, eu preciso lhe dizer. Jesus cura, transforma e liberta. Mas pedir para casar com quem é casado, sinto lhe dizer que Deus não está nesse negócio. Mas se não é essa a tua situação, meu bem, Deus tem prazer em ouvir e te entregar os frutos dessa oração. É fácil transformar a oração a ansiedade em oração? Não, rapaz. Se fosse fácil, a porta continuava larga, ela não era estreita. A porta larga leva para um outro lugar. A estreita que nos leva até os desígnios de Deus. Ninguém está falando de um processo fácil, ninguém está falando de um processo que não dói, ninguém está falando de um processo que muitas das vezes parece sentença de morte, porque sim, tem vezes que estamos tão machucados que a sensação é de morte. Ninguém está falando diferente. Jesus, antes de ser levado para a crucificação, ele sua sangue. Ou seja, o processo dói de verdade, dói na pele. Dói na pele, dói na alma, dói no espírito, verbera sobre o corpo. Mas a morte não é o fim, mas é o processo. Nunca foi fácil. Não vai ser fácil. Eu não vou contar a historinha bonitinha pra vocês dizendo, não, pô. Olha, se tem um negócio que me injura, que me dá muita raiva. Sou colérica, tá, gente? Essas coisas me deixam com raiva mesmo. É olhar pessoas nas redes sociais contando uma história linda. Parece que foi até fabricada na Disney, aquele enredo. Dizendo que se trancou num quarto e ali o Espírito Santo tomou conta de si. Até aí tá tudo certo. Mas em seguida, podia o caminhão passar por cima. Não, eu não sentia nada, não sentia nada. Claro que sente, claro que dói. Dói muito. O processo é árduo. Principalmente quem precisa atravessar o processo vendo o tempo passar. Porque esperar 1, 2 dias é doloroso. Mas esperar 2 anos é muito mais. E aqui eu não estou tentando quantificar a dor de ninguém. Mas esperar muito tempo dói muito, os ossos chegam a rasgar a carne. Mas eu quero dizer para você que toda dor, toda lágrima, toda ansiedade, ao final tem a sua recompensa. A minha vida ela não é um mar de rosas. E eu nunca disse para vocês que era. Hoje só tem uma área que o cão faz graça. Mas ele está repreendido. E a palavra de Deus diz que devemos prevalecer. A palavra de Deus vai dizer, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E a gente tem resistido. De vez em quando ele tenta atacar a minha saúde, mas 1, 2 dias eu já tô de pé, porque sou bambu velho, mas não quebro. Mas, na maior parte das áreas da minha vida, eu caminho sim por uma estrada tranquila. Perfeita? Nunca. Mas eu não sou uma mãe que hoje ora pelos filhos no sentido de resgate. Eu oro declarando verdades sobre a vida deles. Eu oro declarando palavras proféticas sobre a vida deles. Eu oro ensinando eles a palavra de Deus. Mas eu não oro por resgate porque meus filhos nesse momento estão no altar do Senhor. Eu não oro pelo meu casamento no sentido do resgate. Eu oro pela manutenção. E tudo isso eu estou dizendo para você porque hoje eu caminho sobre uma estrada tranquila ou navego sobre um mar muito calmo. Mas a vida não é perfeita.
Tem dias sim que eu tô ansiosa, tem dias sim que eu tô com medo, tem dias sim que eu não consigo orar. E aí eu lembro que antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor sabe o que eu quero dizer. Então eu oro em espírito ou eu até sussurro. Tem dias que eu não quero nem sussurrar, mas eu digo, eu vou desse jeito mesmo. Vou desse jeito. Não há impossíveis para Deus. Mas eu e você e qualquer um de nós precisa entender quem é Deus na nossa vida e qual a real motivação que nós estamos desejando essa restauração. Nós estamos desejando essa restauração porque isso anseia no nosso coração, ou porque a gente não quer perder o jogo ou se colocar no lugar do fracassado. Sabe o que importa para Deus? Não são orações bonitas, longas e cheias de palavras que a maioria das pessoas não conhece. Para Deus, o que importa é uma oração sincera, cuja intenção está completamente alinhada com seus princípios, com princípios que constam em sua palavra. Hoje o que eu quero dizer para vocês, nessa terceira live de 10, é que todas as vezes que a gente transforma a nossa ansiedade em oração, Deus traz sobre nós a resposta dessas orações. Que você nessa tarde possa tomar uma decisão de que todas as vezes que você sentir a ansiedade, no lugar de você se deixar abater por ela e ir para aquele lugar de inércia, você coloque um louvor, declare a palavra de Deus, comece a orar, faça algo que te aproxime dele e não deixe mais que isso seja um paralisador na tua vida, amém? Amanhã, sexta-feira, vamos ter a nossa quarta live de 10, como eu disse, e o tema de amanhã é: o verdadeiro amor lança fora todo medo. O objetivo dessas 10 lives é falar sobre continuarmos e perseverarmos. Não é fácil. Não é fácil se manter motivado, não é fácil se manter constante. Eu digo a vocês com toda a certeza do mundo, a constância na vida cristã talvez seja um dos maiores obstáculos que nós vamos precisar passar. Muitas das vezes o nosso milagre leva o dobro do tempo para chegar até nós, porque não somos constantes no nosso relacionamento com Deus. E o objetivo dessas lives é dar a vocês ferramentas para que vocês possam, a partir de agora, serem constantes com o Senhor, amém? Uma boa tarde, fique com Deus e a gente se vê amanhã, sexta-feira. Beijo.